Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara, começa agora o programa Questão de Ordem. Aqui você conhece melhor as propostas do vereador que você elegeu e confere o trabalho dele aqui na Câmara Municipal. Hoje eu estou aqui com a vereadora Carina Caroline, que vai fazer com a gente um balanço da sua atuação no Legislativo por 12 anos. Bem-vinda, Carina, e que bom que você aceitou esse convite e está aqui com a gente. Olá, sempre é uma oportunidade muito agradável poder estar aqui falando para os nossos telespectadores, os que estão acompanhando a TV Câmara, do nosso trabalho enquanto vereadora e o legado de tudo isso, né, que será deixado para a nossa cidade. Sim. Carina, foram 12 anos no Legislativo, né? Nessas últimas eleições você não se reelegeu, nós elegemos apenas uma mulher que vai representar todas as mulheres da Sim. cidade aqui no Legislativo. E eu queria que você falasse um pouquinho, fizesse um resumo, se é possível, em tão pouco tempo, desses 12 anos aqui, 12 anos como vereadora, 12 anos como integrante da mesa diretora da Câmara de Rio Preto. Bom, eu cheguei aqui uma menina, né? Antes de estar com o mandato de vereadora, eu comecei a trabalhar na Câmara em 2000, enquanto assessora de vereador, e fui desenvolvendo, né, esse gosto pela questão das pessoas, pela causa pública. E ter tido a oportunidade de 12 anos de trabalho para a nossa cidade foi uma coisa incrível, e eu tenho gratidão a todos os meus eleitores que me fizeram permanecer esses últimos 12 anos aqui na vereança. E produzir políticas públicas, né? Enquanto assistente social, eu sempre falava na faculdade que eu estaria desenvolvendo políticas públicas para as minhas amigas assistentes sociais trabalhar com a massa, com a população. Isso eu consegui cumprir, né? Com todo o empenho, dedicação ao mandato, sempre olhando para as pessoas, para as mulheres, para as crianças, para o idoso. E é importante a população valorizar o vereador, né? Porque a gente vê durante as eleições a mudança de comportamento dos eleitores. Mas, assim como nós, vereadores, nos dedicamos, né, para fazer as políticas públicas acontecerem, no caso da mulher, né, quando eu cheguei aqui, eu vi que existia uma necessidade da divulgação dos serviços públicos que a cidade já tinha para atender mulher em situação de violência. Então, a violência contra a mulher deixou de ser um assunto familiar para ser expandido para a família, para toda uma sociedade. E eu vi que Rio Preto tinha política pública bacana, ela precisava ser conhecida. Então, foi uma das primeiras leis, foi criar uma semana de prevenção e combate à violência contra a mulher, aqui em São José do Rio Preto, justamente para trazer luz às políticas públicas, né? E uma coisa puxa a outra, né, Ariana? Porque você vai vendo a necessidade. E aí a gente começou a fazer leis para complementar a engrenagem, né? Uma das leis que são importantes também são das crianças que passam violência doméstica juntamente com as suas mães, que é um núcleo familiar. As técnicas tinham dificuldade de matricular a criança. Por exemplo, a mulher, ela vai mudar de região. Ela tinha dificuldade de tirar a criança de uma escola para mudar para outra escola. Então, nós criamos essa lei de maneira que as técnicas da Secretaria da Mulher, quando se deparasse com um caso desse, né, a mulher deixou um lado da cidade, foi morar para o outro lado, ela tenha a agilidade de matrícula. Então, hoje em dia, quando há essa situação, a criança ela é recebida na escola automaticamente, sem burocracia, né? Então, foi uma política pública bem importante sobre as mulheres, né, da Casa Abrigo também. Nós tivemos melhorias, nós trabalhamos sobre a proteção mesmo daquela mulher que ela resolveu, né, decidiu denunciar, e ela tem um acompanhamento, que foi outra lei que eu acho que essa foi de extrema importância, que foi a criação da Patrulha Maria da Penha, que hoje completa 4 anos, né? E ela teve mais de 4.000 atendimentos,
são atendimentos humanizados por pessoas preparadas para acolher e informar essa mulher que vem de uma vulnerabilidade emocional extrema, não somente física, mas o emocional. E os patrulheiros, né, que são da GCM, recebem treinamentos constantes para poder direcionar essa mulher. E as políticas públicas, elas precisam ser complementadas, né? E esse legado, né, de deixar tantas coisas prontas, o sinal vermelho, atuação nas escolas, eu posso dizer que é uma política bem legal. Karina, a gente chegou aqui na Câmara juntas, porque também quando você entrou, eu tinha acabado de chegar. E a gente percebe que você foi se envolvendo com a questão do combate à violência contra a mulher, no início com campanhas. Como é que foi esse crescendo? O que você percebeu que dava para passar da campanha para atos práticos, para coisas que mudavam realmente o dia a dia de quem trabalha com as mulheres nessa situação? Olha, a gente só pode interferir num sistema quando a gente começa a conhecer. Então, o diálogo com as secretárias da mulher, eu quero referenciar a Eni Fernandes, que foi logo no começo, ela foi de extremamente assim, importante para mim, no início da minha formação, enquanto vereadora mesmo, porque ela já tinha sido vereadora, né? E ela ia pontuando algumas coisas nas mesas, né, nas nossas conversas, e isso nos dá direcionamento, porque o parlamentar, ele tem que ter ciência e saber o que realmente vai funcionar. Não é simplesmente eu chegar no plenário, fazer um documento que eu acho que vai ser legal, que vai dar certo. Eu sempre sentei com os secretários, com as secretárias, para saber se aquilo que eu estava pensando, né, daria certo no atendimento e quando precisava melhorar. Então, eu acho que foi muito legal, né, a gente ter esse diálogo com as técnicas da Secretaria da Mulher, da Secretaria da Assistência, da Secretaria da Saúde, para poder fazer uma política pública que realmente não é um papel, mas sim política pública. Sim, você começou também com campanhas, por exemplo, de adesivar o ônibus com 180. O 180 eu achei importante, porque em uma das minhas visitas em Brasília, porque eu sempre tive essa determinação. Eu tenho que buscar fora ideias para melhorar aqui em Rio Preto, né, a minha cidade. E uma dessas visitas que eu tive com as políticas de enfrentamento à violência doméstica a nível nacional, eu vi da importância do 180 ser divulgado não somente pela TV, mas que as mulheres pudessem olhar, toda a sociedade pudesse ver o 180. E eu fui mais além, eu fui na Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres para saber como que era o 180, como que era o mecanismo. E até lá eu percebi que as nossas políticas públicas não estavam inseridas dentro do sistema do 180. As mulheres de Rio Preto ligavam, era direcionada à Polícia Militar. Aí eu falei, não, nós temos Secretaria da Mulher, nós temos DDM na cidade, né? Então, esses canais de atendimento a ela tem que ser colocado, né? Então, fiz requerimento aqui pela Câmara Municipal, pedi para fazer a renovação das políticas públicas, né, no Cadastro Nacional do que Rio Preto oferecia para as nossas mulheres. E o 180 é justamente para isso, direcionar a mulher, porque nem toda mulher ainda não tem informações das políticas públicas que Rio Preto oferece. Porque se ela começa a passar pela situação de violência, ela vai entrar em choque. Primeira coisa que vem na cabeça dela, 180. Sim. Que é a campanha nacional. Então, já é um norte, né? Então, 180, você tem a DDM aí em São José do Rio Preto, procura atendimento, Secretaria da Mulher, e a gente agora tem a Vara da Violência Doméstica, nós temos patrulha, a gente tem Botão do Pânico. Olha quantas coisas que foram acrescentadas nesses últimos 12 anos. E nesse sentido de trazer para a vida da mulher, e ainda falando de transporte público, também teve uma campanha de importunação sexual nos ônibus, no transporte público. Né? Exatamente. Chegava casos no nosso gabinete de mulheres que estavam vindo do seu trabalho, jovens que estavam vindo da escola, faculdade, e o agressor, ele é importuno mesmo, né? E naquele momento que a pessoa está indo embora ou está indo para o trabalho, ele vê ali a oportunidade de tocar na mulher.
Isso é muito constrangedor, é repugnante para uma mulher, né, ser tocada. E as mulheres não denunciavam, por quê? Para onde que eu vou denunciar? Não é verdade? O que vai acontecer? E durante a construção dessa lei, eu fui falar com as duas empresas de transporte público, de maneira que ela pudesse treinar os seus motoristas e até mesmo o terminal rodoviário, juntamente com o secretário, né, Juliano, pedir para que ele pudesse divulgar o que é importunação sexual dentro do terminal. E eles fizeram, né, a campanha nos toters que tem, com os lugares de denúncia, quem procurar ajuda caso isso aconteça. E foi feito todo esse trabalho juntamente com a Serviço Público, né, da IMURB, e também com as empresas de transporte público, com os motoristas, porque é importante. O motorista ele tem que saber que quando uma mulher acioná-lo, ele tem que parar o ônibus, ele tem que chamar a 153, tem que chamar a patrulha, né? Ele tem que deixar o agressor em constrangimento mesmo, ele tem que atuar. Então, isso foi uma campanha de conscientização nessas empresas. Sim, e as mulheres começam a denunciar. Uhum. E aí a gente passa das campanhas para as políticas públicas que funcionam na área. E aí você correu atrás, a gente sabe que teve um trabalho de pesquisa, de conhecer da Patrulha Maria da Penha. Para quem não mora no Brasil e não conhece essa patrulha, eu queria que você explicasse o que é e como foi a luta para conseguir essa patrulha para Rio Preto. A Patrulha Maria da Penha, ela surgiu na Bahia. Eu passei 12 dias em Piripiri, que é uma comunidade de mais de 60 mil habitantes dentro de Salvador. E lá a patrulha ela é feita por uma Major Denise, é uma querida, uma mulher atuante. Inclusive você trouxe a Major Denise, trouxe ela para cá, para ela também falar sobre, né, o trabalho. E ela rodou alguns lugares, né? E a importância do trabalho. A Patrulha Maria da Penha, ela tem esse papel de aproximar, né, essa mulher dos serviços. Então, quando ela já foi para a Delegacia da Mulher, ela fez com que tivesse a medida protetiva, ela está com a medida protetiva, e mesmo com a medida protetiva, muitas mulheres correm risco ainda de morte. Por quê? O agressor, ele não respeita. Então, ele vai pelas ameaças, tanto para a mulher, ele vai com os filhos e agora até com os pets, né? E a patrulha tem esse papel. São profissionais. Aqui no nosso caso, Rio Preto, quem acolheu a patrulha foi a GCM, de maneira que esses patrulheiros, eles recebam informações, atendimento humanizado, para que quando essa mulher fala, eu preciso do serviço da Patrulha Maria da Penha, ela tenha atendimento. E os patrulheiros, eles visitam as casas, o trabalho, aonde essa mulher está. E quando ela se vê em risco, o agressor está insistindo, querendo quebrar a medida protetiva, ela aciona a patrulha, que agora a gente também tem o botão do pânico, que é outra ferramenta importante. E essa mulher ela é atendida na Secretaria da Mulher, com as técnicas, com assistente social, com defensor público, advogados, de maneira que ela seja orientada dos seus direitos, né? Na garantia dos seus direitos e também em sua proteção. E a Patrulha Maria da Penha ela tem esse papel importantíssimo. E eu sempre gosto de dizer que em 4 anos de atuação, ela já recebeu reconhecimentos do trabalho prestado, né? Muitas GCMs que estão fazendo a implementação vêm em São José do Rio Preto buscar referência. Eu fui buscar essa referência em Salvador, trouxe para Rio Preto, e de Rio Preto está indo para outros municípios. Isso que eu ia te perguntar, é claro que você teve uma luta para trazer essa patrulha para cá, e com certeza você acompanha esse trabalho. Tem como fazer um balanço desses 4 anos? Como é que você enxerga, como é que você avalia esses 4 anos de atuação? Olha, os 4 anos foram incríveis. Porque é um serviço novo. A implantação, ela requer dedicação, erros, acertos, né? Só que uma coisa é importante dizer, que os patrulheiros não perderam nenhuma mulher para o feminicídio, porque a mulher confia e o trabalho é de excelência.
Então, assim, foram mais de 4.000 atendimentos. E aqui eu deixo o meu carinho a todos os patrulheiros, ao Neves, que é o coordenador da patrulha. Temos a Fábia também, que desenvolve um trabalho, a todos os patrulheiros ali, que se dedicam de maneira que eles estão lidando com vidas. E chega até denúncia de abuso sexual até para a criança. Isso. Esse trabalho, Karina, que você desenvolveu ao longo desses anos todos, de violência contra a mulher, eu acredito que naturalmente ele te levou também para a infância. Então, eu queria que você fizesse também um resumo aqui do que você desenvolveu de proteção à infância durante esse tempo. Eu acho que também no primeiro ano eu protocolei uma semana municipal de prevenção e combate ao abuso sexual infantil. Eu sempre tive muita clareza de que eu tinha que falar com as crianças. O poder público, as políticas públicas nacionais, estaduais, municipais, elas se concentram na formação de pessoas técnicas, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas, tudo que envolve esse entorno de prevenção e combate à violência, né, ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Eu quis falar com as crianças. Então, eu desenvolvi um trabalho através do nosso gabinete para que eu pudesse falar com a criança o que é o abuso sexual. Sabe, porque tem muitas famílias que têm medo de falar. Eu sou a favor da educação sexual para a criança e para o adolescente, não no que diz respeito à sexualidade, a questão de gênero, não é isso. Nós temos que ensinar as nossas crianças sobre o seu corpo e o limite que ele tem. Ele é privado. Nosso corpo não é público. Eu falava isso até no terminal rodoviário. O transporte é público, mas meu corpo não. E para a criança é a mesma coisa. A criança, ela tem que ser respeitada. Então, a gente tem que ensinar isso para a criança. Não pode tocar, não pode pôr a mão. Isso não é legal, esse toque não é legal. Isso não é carinho, é abuso, né? E as nossas famílias, né, as mulheres, mães, tias, vós, têm que falar sobre isso com a criança. A criança, é um ser vivo, ela está sendo inserida na sociedade, então ela tem que saber os seus direitos, né? E as campanhas, esses últimos 12 anos, foram mais de 30.000 crianças que eu pude conversar dentro de São José do Rio Preto. A importância de conversar na escola, porque a gente vê as notícias, você estudou essa área. A maior parte, mais de 80% dos abusos infantis são dentro de casa. Então, se ela tem essa oportunidade de falar na escola ou numa palestra que você dá, é uma maneira de proteger também, né? É proteger, porque a criança, às vezes, Ariana, eu tô ali. Então, cada bloquinho é 300 crianças. Aí, a criança tá ali, assim, ela tá ouvindo. Quando você fala alguma coisa, carinho ou abuso? Aí a criança fala, abuso. Então, tem que ter medo? Não, tem que contar. Quem são as pessoas de confiança? E aí a gente vai falando, né? Um tio de confiança, uma tia de confiança, a madrinha, a escola. Eu sempre enfatizo. A escola. Porque às vezes as crianças podem ter até tentado falar com alguém da família, mas infelizmente a família oculta esses casos. A escola não oculta. Sim, porque a escola é orientada, inclusive. É orientada e é um ambiente de proteção também da criança. É o primeiro ambiente de proteção após a família, é a escola. Sim. Né? Então, a gente tem que levar com leveza, porque a criança já se sente... Uma criança assim, eu fui culpada, porque o agressor culpa. Uhum. O agressor faz de tudo para a criança entender que ela que é culpada e que ninguém vai acreditar nela, porque ele é de confiança. Né? Então, a gente tem que desconstruir isso. E nas palestras eu deixo aberto para as crianças falarem. E esses últimos anos, eu tenho 2 sentimentos. Eles se conflitam. Eu fico feliz de estar falando direto com as crianças. Eu fico triste de saber que as crianças procuram para falar sobre isso, mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz deles ter confiado na minha palavra e ter coragem de romper
com esse ciclo de abuso. A gente percebe que você fala com muito carinho desse projeto. Eu acho que você deve ter escutado muitas vezes essa pergunta. E agora, Karina? O que você vai fazer? E eu acredito que esse projeto deve continuar aí dentro das socializações depois do Legislativo, né? Eu falo para você que a minha atuação enquanto vereadora é um propósito. Eu posso não estar aqui no espaço legislativo, mas eu nunca vou deixar de fazer aquilo que eu tenho propósito, que é a defesa da criança, a garantia do direito da mulher, a proteção do idoso, porque isso faz parte da história da Karina Caroline. E ela vai permanecer. Eu acredito que algo vai acontecer para que eu possa dar sequência àquilo que eu entendo que é bom, aquilo que eu gosto de fazer, né? Não sei ainda, mas vai acontecer, porque é pelas pessoas, é para ajudar as pessoas. E esse ambiente é maravilhoso. Eu amo estar vereadora, mas eu também sei que eu vou fazer um bom trabalho fora daqui, porque está dentro de cada um de nós, ser o que a gente é. Ninguém tira o seu propósito. Ninguém vai tirar meu propósito. E a gente está falando de crianças, além dessa triste realidade dos abusos, da violência, você tem outras propostas que passaram aqui pela Câmara. E um dos destaques são os cursos de desengasgo na rede. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto. Esse projeto foi esse ano implantado no município, no mês das mães. Fui convidada, o secretário da Saúde, e essa é importante porque nós sabemos que o socorro ele tem que ser imediato. Uma criança ou qualquer outra pessoa que engasga, se você não tiver o procedimento correto, imediato, essa pessoa chega a falecer. E isso acontecia muito com bebês, né? A gente via vídeos, a gente começou, né, a assessoria a trazer os vídeos, relatos, né, de pessoas, de mulheres que perdiam até o filho amamentando, né? Então, a gente pensou em desenvolver essa lei justamente para que as gestantes que fazem o pré-natal aqui em São José do Rio Preto possam ter esse treinamento, né, de primeiros socorros, que eu acho importantíssimo. A gente teve casos até em escolas, creche, criança engasgou com carne moída, com salsicha, e até ali as profissionais não tiveram, né, a agilidade de socorro, não por elas, porque elas também têm que aprender. E eu pensei nas mães, né, durante o pré-natal, receber já essa orientação, esse curso, de maneira que, se Deus me livre, acontece, ela tenha a expertise de ajudar o seu próprio bebê e até mesmo as pessoas que estão em torno de sua família, se acontecer, essa mulher já está treinada, né, para ajudar essas crianças. E está muito bacana. E você destinou umas emendas impositivas para esse treinamento, né, eu destinei porque eu entendo que a mulher, se ela tem o bebezinho para poder, o boneco, né, que eu falo bebezinho, para poder fazer a manobra, ela vai se sentir mais confiante, porque o boneco, ele é semelhante a um bebê, até o peso. E eu falei, não, vamos dar condição dos profissionais lá nas UBS também ter um equipamento para poder realizar o curso, né? E as UBS agora têm esse boneco disponível. Eles fazem a solicitação, porque nós temos mais de 27 UBS e nós compramos 10 bonecos para que elas possam fazer o treinamento com as gestantes. E já que a gente está falando em emendas impositivas, você não vai ser mais vereadora em 2025, mas 2025 ainda tem o seu rastro de legislação, porque você tem ainda as emendas impositivas. Como é que você pensou essas emendas para 2025? Olha, os óculos... A campanha dos óculos nas escolas foi incrível, através das emendas impositivas que nós destinamos, né? E foi um resultado maravilhoso. Às vezes eu chegava na escola, a criança falava, meu óculos, tia. É muito legal entender, isso. Você também tem esse projeto, né, de que destinava óculos das crianças, né, das escolas. A criança, os pais, às vezes não entendiam, né? Mas é feito um exame de acuidade nas escolas. É o primeiro contato, que é realizado pelas agentes da saúde, que eu deixo um abraço também, que faz um trabalho incrível. E essas crianças são separadas. A partir do momento que elas foram identificadas que têm um probleminha de visão,
elas já vão para a Secretaria da Saúde, no centro médico, já realiza esses exames com prioridade e também já saía com a receita e o óculos, que foi uma parceria juntamente com o deputado Itamar Borges e o Mercadão dos Óculos. Então, foi uma campanha maravilhosa, ainda continua, né, do primeiro óculos para as crianças do ensino fundamental. Eu amo esse tipo de trabalho, né, porque a gente consegue mudar a vida das pessoas. Nós temos que ter esse legado. O trabalho do vereador, né, o trabalho da vereadora tem que mudar a vida das pessoas. Foi para isso que eles me escolheram, estar aqui. Então, assim, eu tenho tantos resultados importantes, né? Isso enche meu coração de gratidão. E no que diz respeito das emendas, essas emendas também eu direcionei para instituições que cuidam de pessoas, que cuidam de crianças, que desenvolve trabalho contra o suicídio. O MDC é um instituto, né, que cuida de família, de criança, de mulheres, enfim, famílias, né, que passam pela situação, assim, a depressão. E a depressão é muito preocupante, porque ela não tem idade e não tem classe social, e nem gênero, né? É uma enfermidade do sentimento, né? E também destinei para ela, destinei também para o Recomeçar em Amor, que é um instituto que eu vi nascer, né? A gente deu utilidade pública para as duas. Utilidade pública, fizemos todo o direcionamento da assistência social, do Conselho da Criança, do Adolescente, não, do CMDCA, né? De maneira que elas estivessem aptas para receber o dinheiro público, para ajudá-las a fazer ainda melhor para a nossa população. E o Instituto Recomeçar em Amor, por exemplo, ele cuida de pessoas com câncer, principalmente mulheres e crianças. E lá, Ariana, eu participei de uma ação, me chamou muita atenção uma palestra no Dia das Mulheres, que eu falei assim, Aida, eu não estou entendendo o porquê um profissional parte elétrica, né? Ele estava dando palestra. E eu fiquei encabulada com aquilo. Ela falou assim, Karina, as mulheres que passam pelo câncer, a maioria são abandonadas pelos seus maridos. E esse curso traz para elas informações básicas de casa, porque muitas delas não conseguem contratar uma pessoa para trocar um chuveiro, para trocar um sifão, para mexer na tomada. Menina, aquilo me deu um aperto. Eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, né? E elas perguntavam, Ariana, mas isso. Aí eu até falei assim, nossa, que incrível. E eu destinei a emenda para que ela pudesse dar, né, ainda mais condição para essa mulher que está passando por essa debilidade. Menina, até me arrepia, porque às vezes eu fui a alguns encontros e às vezes fazia falta de algumas mulheres. Elas já tinham ido embora, né? Então, assim, a gente tem que deixar o nosso melhor para as pessoas. Então, nesse espírito de deixar o seu melhor para as pessoas, eu queria que você fizesse, então, um resumo, deixasse a sua mensagem, e aí, desse final de legislatura, mas também de um novo início para você, Sim. Que você deixasse a sua mensagem aqui para os espectadores, para os eleitores, para quem está assistindo a gente. Olha, muita gratidão, porque eu sei que o que eu passei aqui não ficou em branco. Tem uma história, tem legado, e eu estou à disposição. Agradeço aos assessores, tive equipe linda. Mas, enfim, vamos seguir. É o que eu tenho a dizer. Muito obrigada, Karina. Quem quiser te encontrar, vai te encontrar onde agora? Nas suas redes sociais? Na cidade. Nas redes sociais, sempre atendendo, trazendo o melhor. E o que é importante é ter história. E eu tive uma história linda aqui nesse legislativo. É isso. Muito obrigada, Karina. Eu te agradeço pela disposição, te agradeço por esses anos de trabalho conjunto. Foi muito bom ser sua parceira de trabalho aqui e a gente espera que você volte muitas vezes ainda para esse legislativo. Muito obrigada. Com certeza. Aqui foi uma escola. Eu amo todos aqui. Dos 2000 a 2024.
pessoas incríveis passaram para me ajudar a construir todo esse legado. Muito obrigada. E você acompanha esse programa na nossa programação e também nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, no nosso site e no nosso Instagram. Para saber mais sobre o Legislativo, você acessa o nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. A gente fica por aqui. Até a próxima. TV Câmara, o canal do Legislativo.